E o que seria então o sistema multiportas ou justiça multiportas? Seria esse sistema, que seria esse termo. O CPC atual ele trouxe algumas novidades, entre elas houve também o prestígio a esse chamado sistema multiportas, ou seja, o CPC abraçou o sistema multiportas, contemplou o sistema multiportas. E antes de dizer para você o que seria, qual que é o conceito que seria sistema multiportas, eu vou discutir com vocês, apresentar para vocês algumas situações do dia a dia que são bastante comuns e trazer alguns questionamentos para que vocês possam acompanhar o raciocínio e ficar mais claro, mais concreto, como se daria esse sistema multiportas no dia a dia. Um exemplo, imagine só um casal que está se separando. Casal que está se separando. Estão brigando, eles estão discutindo, dizem que não querem ficar mais juntos, ou um diz que sim, o outro está ali pensando se quer continuar, se não quer, enfim. Drama familiar, uma discussão ali que há entre eles. Qual que é a melhor forma de resolver esse conflito? Um conflito entre eles. Um conflito entre eles. Às vezes até os dois já querem se divorciar, mas há questões para serem discutidas quanto aos filhos, enfim. Há um conflito entre eles. Qual que é a melhor forma de resolver esse conflito? É melhor um juiz resolver esse conflito? Juiz que entende de lei, que entende de direito, que entende o ordenamento jurídico? É melhor um terapeuta que vai adentrar ali os problemas mais profundos que aquele casal tem, ou um conselheiro, alguém que tem uma formação também nesse sentido, enfim. Mas vamos fixar aqui nessa ideia de juiz ou um terapeuta, para ficar mais fácil. Então, quem seria melhor para resolver esse conflito efetivamente? Se fosse outros tempos, poderia se dizer até que seria o juiz, né? Havia essa ideia de que o juiz resolve qualquer tipo de conflito, a pessoa mais indicada. Mas, modernamente, entende-se que a melhor pessoa para ajudar a resolver esse conflito seria um terapeuta, seria um psicólogo, seria uma pessoa que compreende aqueles dilemas, aqueles problemas que as partes estão vivenciando, poder organizar melhor quais são os pontos controvertidos, o que é causa, o que é efeito, por que as coisas têm sido assim, quais são as alternativas que se tem para se resolver a questão, enfim. Há uma possibilidade de se encontrar mais saídas com a pessoa que entende tecnicamente da questão vivenciada por aquele casal do que um juiz que friamente aplica a lei naquela situação. Um outro exemplo aqui. Agora a gente falou de casal, mas vamos falar agora sobre uma obra de engenharia. Pense numa obra de engenharia complexa, rodovia muito longa, uma ferrovia, alguma coisa do tipo. Uma obra complexa, ferrovia. E, gente, obra dá problema? Dá muito problema, né? A gente faz obra em casa, às vezes em apartamento, e a gente sabe o tanto de problema que obra dá. Agora imagina só uma obra complexa, uma grande ferrovia que corta um país, uma grande rodovia. Será que dá problema? Dá problema e dá muito mais problema. Muito problema. E dá muito problema de ordem técnica, em termos de engenharia, questões de cálculo, questões de projeto, questões muito ligadas à vivência ali de um engenheiro, né? Conhecimento que essa pessoa tem. Qual que é a melhor pessoa para resolver um conflito numa obra complexa de engenharia? Será que seria o juiz? Ou seria um engenheiro? Entende daquela questão que está sendo resolvida, está sendo tratada, gerou o conflito, entende ali com detalhes. Engenheiro, obviamente. A pessoa mais indicada para dar as alternativas, para ajudar a resolver esse conflito, ou para resolver efetivamente, é um engenheiro. Falamos de um casal, terapeuta, psicólogo. Falamos de uma obra complexa de engenharia, engenheiro ajudando a resolver ou resolvendo esse conflito. E agora, alternativa, um outro caso, na verdade, vou aqui exemplificar para vocês, um caso envolvendo um tributo. Supor que há um conflito em que se discute qual é, há um conflito em que se discute
qual é o fato gerador do produto. Ou seja, ou então discute qual que é a incidência, e a incidência de um tributo sobre aquele fato gerador, ou seja, uma questão bem técnico-jurídica, né? Questões envolvendo o direito tributário. Qual que é a melhor pessoa para resolver isso? Se há incidência ou não de um tributo sobre esse fato gerador, qual que é o fato gerador, enfim, problemas desse tipo. Seria um engenheiro? Seria um psicólogo? Seria um juiz? Evidentemente que nessa situação a melhor forma de resolver é utilizar aqui juízo. Um juiz que entende de uma questão que é eminentemente jurídica, né? Então, a forma mais adequada de se resolver é através de um juiz. Então, nessas três situações, o que que houve? Havia o que? Um conflito, havia partes envolvidas nesse conflito e, ao se escolher resolver esse conflito de uma forma ou de outra, por um meio ou por outro meio, há aí uma escolha, né? E essa escolha deve tomar em conta qual que é a forma mais adequada. Qual que é a forma mais adequada para resolver esse conflito? Então, vamos voltar àquele primeiro exemplo que é de um casal se separando. Qual que é a forma mais adequada? Dentro das formas existentes, né, obviamente, para se resolver esse conflito. Seria uma mediação, por exemplo, que as partes são levadas a discutir aquela questão, falar sobre as causas daquele problema, ou seja, não discutir só o efeito, sair da superfície, aprofundar e discutir as causas através de um mediador que vai conduzindo aquele diálogo, fazendo as pessoas se expressarem, desabafarem, falarem sobre qual que é a perspectiva deles sobre aquele problema. O quê? Porque é um problema em que há uma relação duradoura entre duas partes, uma relação mais longa, ou seja, um casamento, né? Vai desenvolvendo uma relação mais íntima, vai se gerando problemas que vão causando alguns efeitos lá na frente, que muitas vezes discutir só esse efeito não vai resolver a questão. Uma boa forma de tentar resolver esse problema é mediação. Agora, em relação à obra complexa, em relação a rodovia, uma ferrovia, uma obra, grande obra, que certamente dá muito problema, né? Em relação a essas obras, qual que é a melhor forma de se resolver? De repente, uma boa forma de se resolver seja a arbitragem, seja um método também pouco conhecido, mas muito importante para esse mercado em específico, que é o dispute board. A arbitragem é um método mais conhecido, né? Ou em vez de um juiz decidir, quem decide é um árbitro, né, que não é público, que é privado. Mas há também o dispute board, né? E o que que é esse dispute board? Há mais de um tipo de dispute board. Numa arbitragem, veja bem, numa arbitragem, vamos supor que uma obra conste lá no contrato uma cláusula arbitral. Essa cláusula dizendo que se ocorrer algum conflito, esse conflito vai ser resolvido por um árbitro ou por uma câmara arbitral, enfim, não por um juiz. Há essa cláusula. Em havendo conflito, então as partes levam essa questão para ser decidida por um árbitro lá na frente. Eles apresentam essa demanda para esse árbitro resolver, né? Mas o que que seria esse dispute board? Seria resolver antes, em vez de você esperar levar essa demanda para um árbitro, você já resolve ela antes. Antes que esse problema ele cresça, você já mata ele na raiz. Você já resolve ele antes, também por pessoas que sejam especialistas no assunto, como é comum também nas arbitragens. Então, o dispute board ele tem uma natureza contratual. Então, no contrato define ali, se havendo um conflito X, Y, PT, Z, vai ter um comitê, e esse comitê ele vai ou opinar, dizendo, olha, nesse caso aqui, a melhor saída é essa daqui. Partes resolvam, mas estou opinando que a melhor forma é essa. Ou então, esse comitê, ele decide efetivamente, ele vincula as partes, analisa a situação, vai lá no canteiro de obra, olha lá, olha, essa parte da obra era para ser construída aqui mesmo, não lá. A discussão é se era aqui, olha lá, não, é aqui.
ou o método construtivo de fato é esse daqui, não aquele, né? E o que ele disser vai ter que ser cumprido. Ou então, ele pode adotar essas duas posturas. Ora ele opina e ora ele decide. Três formas de se ter dispute board. No primeiro caso é o dispute review board, ele só opina, ele aconselha. No segundo caso é o dispute adjudication board, que ele decide. No terceiro caso é o combined dispute board. As palavras aqui do inglês, pronúncia um pouco complicada para quem fala português, mas são formas aqui muito interessantes para se resolver esse tipo de problema. Ela não existe só no mercado de construção não, viu gente? Existe também em outros tipos de mercado, mas é bastante comum no mercado de construção civil, principalmente nesse mercado de grandes obras, sejam elas públicas ou privadas, mas um pouco mais difundido até nas privadas, né? Menos engessado. E em relação ao terceiro caso, eu falei aqui com vocês, o casal se separando, uma boa forma de se resolver é mediação, não é? No caso de uma obra complexa, problemas em uma obra complexa, uma boa forma é a arbitragem ou dispute board. Agora, nesse caso de incidência de um tribunal, a melhor forma, já que um juiz é o mais indicado para se resolver, então a melhor forma é levar essa questão para o poder judiciário, a jurisdição estatal, levar para o poder judiciário, como se faz costumeiramente. Agora, para ficar mais claro para vocês, eu falei sobre sistema multiportas ou justiça multiportas, são dois nomes para o mesmo fenômeno. Agora, exemplificar alguns casos em que se busca a forma mais adequada de se resolver. Se até agora você não compreendeu, tá tudo bem. Vou agora te dar compartilhar com você uma metáfora que pode ser que deixe as coisas mais claras na sua cabeça. Pode ser que organize melhor as ideias e você entenda efetivamente do que se trata essa justiça multiportas ou esse sistema multiportas. Imagina aqui comigo que existem prédios. Cada um desses prédios tem uma porta. Cada prédio tem uma porta e são vários prédios. Vários prédios. Ok. Só que antes de se chegar a esses prédios, existe um guichê. E antes de chegar a esses prédios, você necessariamente tem que passar por esse guichê. Ao passar por esse guichê, você tem que apresentar qual é a sua demanda, qual o problema que você tem, qual é a sua demanda, qual é o conflito que você tem. Ao apresentar qual é essa demanda, você é direcionado para uma das portas. Passar por esse guichê, você é direcionado para uma das portas. Tem mais de uma porta, tem mais de um prédio com porta, e você é direcionado para uma dessas portas. E qual que é o critério utilizado para te direcionar para uma dessas portas? Qual que é o critério que se utiliza? O critério utilizado é o seguinte critério: qual que é a forma mais adequada de resolver essa demanda? Agora, esses prédios, o que eles são? Cada prédio desse, com a porta, é meio de se resolver a demanda. Um meio. Então, ao passar pelo guichê, apresenta a sua demanda e é informado para você, olha, a melhor forma de resolver a sua demanda é seguir esse caminho aí para aquela porta, ir para aquele prédio. Por quê? Porque é o meio mais adequado. É o meio mais adequado. Então é assim que funciona o sistema multiportas ou justiça multiportas. É dessa forma. Para cada demanda, em regra, há mais de uma opção, evidentemente, para se resolver aquela demanda, mas o ideal que você busque é que as partes busquem a forma mais adequada para resolver o problema. Esse sistema multiportas e foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil. Ou seja, o atual Código de Processo Civil ele tentou prestigiar esse sistema a fim de superar uma cultura jurídica que prestigiava ou que privilegiava a jurisdição estatal, que privilegiava o poder judiciário. Ou seja,
era muito comum, e ainda é, porque é uma cultura ainda vigente no nosso país, ao se ter um problema, o que que uma pessoa pensa? O que que o cidadão pensa? O que que a empresa pensa? Opa, vou levar essa minha demanda para o Poder Judiciário resolver. Vou levar essa minha demanda para o Poder Judiciário resolver. Leva para o juiz. Eu vou entrar com ação. Ou seja, na verdade não se fala nem assim, né? Vira para outra parte e fala assim, eu vou entrar com processo, com direito processual, você vai ver, ninguém entra com processo. Enfim, isso aqui é um rigor técnico-jurídico, mas é assim que se fala por aí. Vou entrar com processo, vou entrar com ação contra você, vou te acionar. Então vou te levar para o pau, vou te levar para o juiz. Né? Muito comum ouvir isso por aí. Por quê? Porque é essa cultura que nós temos e que está mudando no decorrer do tempo. Né? O CPC busca dar sua contribuição para alterar paulatinamente a cultura de prestígio, de priorizar o poder judiciário. Mas, mas, além disso, uma outra questão aqui muito importante também é o seguinte, é, como fica claro que o CPC prestigiou esse sistema? Veja bem, tem mais artigos do CPC, que é uma lei federal, tem mais artigos sobre conciliação e mediação, do que sobre o juiz. Então, veja bem, Código de Processo Civil, código que trata, principalmente, jurisdição estatal, há mais artigo nele falando de conciliação e de mediação do que falando sobre o próprio juiz. Então, fica claro que essa lei ela prestigia é, meios adequados ou meios mais adequados de se resolver cada conflito e não apenas teve um problema, leva para o juiz. É o artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 334, artigo 165 a 175, artigos em que a conciliação e a mediação elas são tratadas. Além disso, a própria arbitragem também ela aparece bastante no Código de Processo Civil. Olha aqui o tanto que ela é citada. Artigo 3º, parágrafo 1º, 189, inciso 4, 237, inciso 4, 337, inciso 10, parágrafos 5º e 6º também desse artigo 337, artigo 515, inciso 7. Inciso 7. Ok. Já ficou claro para você aqui o tanto que essa lei prestigiou os meios adequados de resolução de conflito. Agora eu preciso trabalhar aqui com vocês, conversar com vocês a respeito de dois termos que são cruciais para a gente entender melhor essas formas de resolução de conflito. É, na verdade, uma classificação a respeito dessas formas. A heterocomposição e a autocomposição. Heterocomposição e autocomposição. Cada um desses rios de resolução de conflito sobre o qual nós falamos aqui, eles são ou heterocompositivos ou autocompositivos. Né? E além deles, existem outros. Existem outros meios de se resolver conflito, outros meios que são ou heterocompositivos ou autocompositivos. E o que seria a heterocomposição? O que é heterocomposição? Heterocomposição é simplesmente o seguinte: em ser imparcial, ele resolve o conflito, substituindo a vontade das partes. O que é isso? Em vez de nós mesmos, porque eu tenho um problema com você, em vez de nós mesmos resolvermos o nosso problema, outra pessoa vai vir e vai resolver o problema, vai dizer, olha, a decisão é essa. Essa aqui é a solução para o seu problema, é isso aqui. E aí, essa decisão de um terceiro, alguém de fora, e que age sem puxar a sardinha para o meu lado, sem puxar a sardinha para o seu lado, esse terceiro age de maneira imparcial, ele resolve o conflito e ele substitui a nossa vontade. Por quê? Porque, prioritariamente, somos nós que resolvemos os nossos próprios conflitos. E quando a gente senta, conversa e resolve os nossos próprios conflitos, o que houve ali? A nossa vontade resolveu o nosso problema. A nossa vontade. Nós decidimos resolver aquele problema da nossa forma. Então, quando chega um terceiro e resolve o nosso conflito, entende-se que ele substituiu a vontade das partes que éramos nós dois.
entende? Isso é heterocomposição. E o que é autocomposição? Igor, tá falando aí que é heterocomposição é chega alguém de fora, um terceiro imparcial, ele resolve o nosso conflito e ele está substituindo as nossas vontades, nós que somos partes. Agora, e autocomposição? O que é isso? Autocomposição é quando as próprias partes resolvem o conflito. Esses aqui são conceitos, gente, que se você já passou aí por teoria geral do processo, você já conhece esses conceitos, talvez esteja aqui rememorando. Se você não estudou, está aqui o conceito. Autocomposição é nós mesmos vamos resolver aqui os nossos problemas. Isso é autocomposição. Um dado importante aqui para você. É possível que a autocomposição, é possível que nós mesmos possamos resolver os nossos problemas dentro, dentro de um processo judicial, dentro de um processo judicial. Então, quando você leva uma questão sua para o juiz resolver, leva uma questão sua para o juiz resolver, você está chamando terceiro para resolver aquele problema, ser imparcial, venha resolver aquele problema e, por consequência, resolver aquele conflito e, por consequência, substituir a vontade das partes. Mas é possível que, ao se adotar esse método, né, de jurisdição estatal, né, que é um método heterocompositivo, que no meio dele você acabe adotando o método autocompositivo. É possível que eu entre com a ação, por exemplo, e depois eu desista, na verdade eu renuncie, eu posso renunciar ao meu direito. Aí eu entrei com a ação, mas eu renuncio ao meu direito. Falei assim, olha, esse direito que eu estou reivindicando aqui, eu estou renunciando a esse direito. Então, quando eu faço isso, eu parte, autor, faço isso, o que está acontecendo aí? É a minha vontade que está resolvendo aquele conflito. Fala assim, Igor, mas é no âmbito de um processo. Aí eu te pergunto, foi o juiz que decidiu isso? Não, não foi um juiz que resolveu isso. Foi você que resolveu. Você resolveu o conflito quando você renunciou ao seu direito. Então é um método autocompositivo. Um outro método autocompositivo aqui pode ocorrer também no decorrer do processo, é o reconhecimento do pedido. Entrei com ação contra você, e aí você, quando vai se manifestar, em vez de você se defender, dizer assim, não, ele está errado, quem tem razão sou eu, o direito é meu. Em vez de você fazer isso, você vai e reconhece o meu pedido. Você fala assim, sabe de uma coisa, seu juiz? Ele tem razão, ele tem esse direito. Ele tem razão, ele tem esse direito. Não vou me opor, conheço o pedido dele. Conheço o pedido dele. Quando ocorre isso, é você que resolveu o problema. Você parte que resolveu o problema. Então, não foi uma heterocomposição. Então, não foi um terceiro, alguém de fora daquela relação entre as partes, um terceiro que veio de maneira imparcial e que resolveu o conflito, substituindo a sua vontade. Muito pelo contrário, a sua vontade não foi substituída. Você, como parte, resolveu aquele conflito. Enfim, esses são meios, e tem aqui vários meios de resolução de conflito, mas existem vários outros, e a cada dia estão sendo criados outros tantos meios de resolução de conflitos, principalmente agora com o desenvolvimento da tecnologia, mas não apenas. Há vários meios também, muitos, muitos mesmo. Há um, por exemplo, que se chama ODR, ou ODR, né? Vou falar em inglês. ODR, que se chama Online, ODR significa Online Dispute Resolution. Online Dispute Resolution. Então, se você... No Brasil existe uma até que é governamental, né? O consumidor.gov. Você pode, antes de entrar na justiça lá, querendo um direito do consumidor que você tem, você pode levar essa plataforma a sua demanda. Ela pode ser resolvida lá. Você pode responder, se manifestar e vocês chegarem a uma resolução daquela demanda. Há outras ODRs, outras Online Dispute Resolution também, não são governamentais, que empresas grandes têm, né? Nunca utilizei, mas já ouvi falar que aquele portal eBay tem, já ouvi falar que o Mercado Livre tem, mas não cheguei a utilizar ainda. Se chama Online Dispute Resolution, um meio também. Então, para que fique claro para vocês aqui de forma exemplificada, para fechar, quais são os casos aqui de heterocomposição, meios de heterocomposição? Existe a arbitragem. Um árbitro
é um terceiro imparcial, resolve o conflito, substitui a sua vontade, faz da parte. Dispute Adjudication Board, que é um dispute board, só que da espécie adjudication, ou seja, quando você decide efetivamente, na verdade, quando aquele comitê de decisores, esse comitê, gente, ele pode ser composto por uma pessoa, por duas pessoas, por três pessoas, isso aí é definido entre as partes, tá? Então, só para abrir um outro parêntese também, no caso de obra, você pode colocar, vamos supor que são três, pode colocar dois engenheiros e um advogado, colocar dois advogados e um engenheiro. É muito importante o conhecimento técnico, mas também o conhecimento jurídico, ele continua sendo importante. Falando de contratos, quem entende direito contratual é advogado, mas quem entende daquela realidade técnica discutida é um engenheiro. Então, o Dispute Adjudication Board, que eu até citei aqui atrás, ó, Dispute Adjudication Board, ele decide, quando ele substitui a vontade das partes e decide. Há também, é, há também a jurisdição estatal, que é o método mais tradicional, que é o juiz decidir. E de autocomposição existe a mediação, o terceiro que fica mediando, conversa ali, o diálogo entre as partes, para ver se resolve essa questão. A conciliação, em que existe a figura do conciliador, né? Isso aqui é bastante comum, mesmo no dia a dia, quem já foi parte aqui, muito possivelmente já se deparou com a conciliação. Pode ser que não com a mediação, mas a conciliação, muito possível que tenha participado de uma audiência de conciliação, por exemplo, né? Círculos restaurativos também é outro meio. ODR, que eu já te falei, Online Dispute Resolution, a renúncia de direito ou reconhecimento pedido também, que são formas de autocomposição que podem ocorrer no decorrer de um processo judicial. Então, em suma, esse é o sistema multiportas ou justiça multiportas. Há várias possibilidades de se resolver o conflito, deve ser buscada a forma mais adequada, as partes devem eleger essa forma mais adequada, quando a lei não exige, né? Partes devem eleger essa forma adequada para resolver. Elas são classificadas em heterocompositivas ou autocompositivas. E é isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima aula.